Entenda uma coisa. Deus só dá segredos para quem tem secreto com ele. Por isso, a diferença da oração não é quando você entra, mas sim quando você sai. Por quê, Richard? Por quê? Porque quando você entra, você leva o que é seu. E quando você sai, você leva o que é dele. Por isso que quando a pessoa ora, sabe, triste, angustiada, quando a pessoa ora, ela sai totalmente diferente, ela sai alegre, ela sai feliz. Por quê? Porque ela levou para Deus aquilo que ela estava sentindo, sabe? E Deus, sabe, entregou para ela aquilo que ela precisava. O quê? A alegria, a paz. Sendo que o mais engraçado de tudo é que sim, tem pessoas que não são atendidas na oração. Não têm as suas orações atendidas por Deus. E há uma diferença bem grande. Por que tem orações de pessoas que não são atendidas? Por causa da sua mentalidade. Mentalidade escassa faz com que as orações estejam escassas diante de Deus. E se a pessoa não tem a mente transformada por Cristo, se a pessoa não tem a mente transformada por Cristo, ela não vai ter as orações atendidas. Por quê, Richard? Por quê? Tem pessoas que já estão anos dentro da igreja, oram pela mesma coisa e não são atendidas. Por quê? A palavra de Deus diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Tem muitas pessoas que não têm as suas orações atendidas porque não entendeu o que é Deus. Tem muitas pessoas que pedem um exemplo: Deus, eu quero ter uma Ferrari. Tá bom, Deus quer sim te dar uma Ferrari. Por que não Deus ele quer te dar uma Ferrari, um carro bom, para glorificar o nome de Deus? Mas o que ainda está te impedindo de ter? Você tem a carteira? Você tem tudo certinho? Como está a sua vida financeira? Porque como é que Deus ele vai abençoar alguém que não está preparado, sabe? Se não está, não sabe, consegue honrar a Deus com o pouco que tem. Como é que Deus ele vai abençoar alguém que nem no pouco ele consegue se organizar? Nem no pouco ele consegue, sabe, ter uma vida abençoada. Deus ele pode sim abençoar pessoas despreparadas? Sim. Mas ele só abençoa pessoas que não estão preparadas quando ela é humilde para reconhecer e saber obedecer à vontade de Deus a respeito de transformar a mente. Porque todas as pessoas que receberam a bênção de Deus foram humildes consigo mesma. Quer saber uma? Quer um exemplo? Salomão. Salomão, ele, quando Deus ele veio falar com ele poderia escolher tudo. Ele poderia ter escolhido riqueza, ele poderia ter escolhido qualquer outra coisa que, se a gente for falar a verdade, nos dias de hoje, qualquer ser humano ia pedir riqueza, ouro, prata, enfim, ia pedir, sabe, tanta coisa. Mas Salomão, ele não. Ele foi totalmente diferente. Ele pediu: Deus, eu quero sabedoria para mim ordenar o povo. Eu quero tua sabedoria porque sem ti eu não sou nada, sem ti eu não consigo nada. E foi ali que, pum, Salomão viveu e até hoje é lembrado como o mais sábio, o mais rico de todos. Por quê? Porque não era para si, era para abençoar outras pessoas. E quando você entende isso, Deus ele acrescenta, porque é impossível uma pessoa que busca a Deus de coração, de verdade, é um verdadeiro adorador, é um verdadeiro adorador para com o Pai, não ver sua vida acrescentada. É impossível isso. Se você é um cristão verdadeiro e não está vendo, sabe, o acrescento de Deus na sua vida, algo está errado. Você precisa orar. Por isso que a palavra de Deus diz assim: orai sem cessar. Porque quando você não cessa na sua oração, você encontra a resposta. Quando você vai no seu secreto, sabe, e ora a Deus, ele te dá o segredo que vai mudar a sua realidade. Sendo que tem muitas pessoas que não oram, sabe? Tem muitas pessoas que não têm a sua oração respondida por causa da sua mentalidade, por causa que não entendem, sabe, quem é Deus. E quem é Deus? Deus, ele é um Deus poderoso, Deus, ele é um Deus do sobrenatural, Deus, ele é um Deus justo. E o que eu preciso fazer para receber a bênção de Deus? Se posicionar. Se posicionar como, Richard? Tem muitas pessoas que não recebem por causa que não sabem usar a palavra de Deus. Usar a palavra de Deus não é colocar Deus na parede. Usar a palavra de Deus é dizer: Deus, está escrito, foi o Senhor que escreveu.
Se o Senhor escreveu que Jesus ele já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, eu quero ver essa promessa se cumprir, eu quero ver esse acrescento na minha vida, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Isso não é colocar Deus na parede, isso é colocar sua fé em ação, isso é acreditar para que você venha obter aquilo que Jesus ele sempre falou para as pessoas que ele curou. A tua fé te salvou, a tua fé que fez com que a cura viesse a acontecer. E isso vale não só para a doença, não só para essa situação que está acontecendo na sua vida, mas todas as áreas da vida. Se você declarar, sabe, a grandeza de Deus na sua casa, na sua família, se você declarar, a tua palavra fala que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus, eu quero ver a minha casa servindo ao Senhor. O que eu tenho que fazer? Por isso que você não pode parar de falar com Deus. Você não pode cessar em parar de orar para que ele venha responder. Tem muitas pessoas que por causa da dificuldade, não vou orar mais não, isso daí não é para mim não, eu vou, enfim, para de orar e para de obter resposta. Por quê? Porque para de orar. Se você não, sabe, alcançou a resposta da oração, você tem que pedir a Deus, Deus, por que a minha oração ainda não foi respondida? Deus, ele vai te revelar, meu amado. Para de ser repetitivo nas suas orações, para de ficar ali igual um religioso. Deus ele já sabe o que você quer, sendo que você precisa ser humilde, você precisa o quê? Reconhecer que Deus ele é todo poderoso, você precisa reconhecer que você precisa mudar a sua oração. Você precisa mudar a forma como você vê Deus. Como assim? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas são acrescentadas. Por isso você precisa entender que quando você busca ao reino de Deus, ele vai acrescentar. Se tão somente você buscar mais a ele, se tão somente você, sabe, orar não como um religioso, mas agradecendo. Porque quando você agradece, você é maduro em reconhecer a grandeza de Deus e você se torna um cristão maduro. Você se torna um filho que entende o Pai. Um filho que entende que Deus ele tem um tempo, mas eu não vou deixar de buscar ele por causa da luta. Eu não vou deixar ele porque eu quero ver o acrescento que ele prometeu na minha vida. Tu tá me entendendo? Por isso, muda a sua mentalidade. Por quê? Porque o povo de Israel ficou 40 anos no Egito. Por quê? Por causa da sua mentalidade. Simplesmente isso. E orava, e orava, e orava, e orava, e orava, e não encontrava resposta. Por quê? Porque não mudava a sua mentalidade, não deixava Deus agir, não cria de fato no Deus que estava nítido. Tem muitas pessoas que Deus ele está ali, mostrando que é na vida da pessoa, mas a pessoa não acredita. Tem muitas pessoas que estão vendo o sobrenatural dentro da igreja, dentro da sua casa, mas mesmo assim ainda tem dúvida. E isso é muito triste. Mas se tão somente você for diferente, grandes coisas vão acontecer na sua vida. E fala mesmo para Deus, Deus, eu quero ver o acrescento que está escrito na tua palavra, que o Senhor acrescentaria se tão somente buscasse o reino de Deus. Pergunta para Deus, Deus, eu estou buscando da maneira correta? Porque eu quero ver o acrescento do Senhor na minha vida. Eu não quero ver essa doença na minha vida. Eu não quero ver, sabe, essa humilhação, essa vergonha acontecer na minha vida. Eu quero ver o sobrenatural na minha vida, na minha casa, na minha família. Se tão somente você colocar essa fé, se tão somente você orar dessa forma, eu tenho certeza que Deus ele vai vir com a resposta, vai falar no teu coração, no teu secreto, e Deus ele vai honrar a sua vida para a glória de Deus. Então entenda uma coisa, o que vai mudar a sua vida, o que vai fazer com que as suas orações venham ser respondidas diante de Deus, não está no quanto você ora, não está no quanto você coloca a sua fé, mas sim está enquanto você permite que Deus transforme a sua mentalidade, porque uma mentalidade transformada por Deus não aceita, sabe, a doença. Uma mente transformada por Deus sabe usar a palavra. Uma mente transformada por Deus, sabe, coloca uma fé tal qual que faz Deus ele ficar impressionado ao ponto de ele abençoar. Então, o que vai fazer? Qual é o segredo para a pessoa ter e obter a resposta de Deus? Está na sua mentalidade. Muitas pessoas não chegaram na terra prometida ainda por causa da sua mentalidade. Se você gostou desse vídeo, se você vai buscar mais a Deus, cara, além de curtir para ajudar o vídeo a alcançar mais gente, cara, comenta para várias pessoas, compartilha para várias pessoas que pararam de buscar, compartilha para várias pessoas que, sabe, precisa
ter essa fé reavivada para que Deus ele venha honrar a vida dessa pessoa. Seja um canal de bênção e Deus ele te abençoará, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Meu nome é Richard e valeu!